E hoje é com muito orgulho que eu vou falar de um filme que marcou a minha infância e a infância de muita gente por levar o nível de idiotice a outro patamar. Eu estou falando de O Clássico dos anos 90, Debbie e Lloyd, Dois Idiotas em Apuros, de 1994. Será se esse filme é tão bom se você assistir ele hoje em dia? Isso, além de curiosidades e lições, a gente vai ver agora e no final eu falo a minha opinião, o que foi que eu achei deste filme. Então vamos para o enredo. O filme acompanha Lloyd Christman, interpretado por Jim Carrey, e Erin Dunner, interpretado por Jeff Daniels, dois amigos completamente atrapalhados que vivem de empregos temporários e situações absurdas. A trama começa quando Lloyd encontra uma maleta deixada por Mary Swanson, interpretada por Lauren Holly, no aeroporto. Bonita essa atriz, bonita até eu, assim como Lloyd, fiquei apaixonado por essa atriz, achei ela linda. Sem entender que aquilo fazia parte de um sequestro, o Lloyd decide, junto com Harry, atravessar o país para devolver a maleta. O que segue é uma jornada cheia de burradas, mal entendidos e humor físico, onde cada decisão errada leva a confusões ainda maiores. Agora vamos aos possíveis pontos positivos do filme segundo a crítica. Química entre Jim Carrey e Jeff Daniels. A dupla é o coração do filme e o contraste entre a energia caótica de Carrey e a ingenuidade de Daniels funciona muito bem. Comédia exagerada. Quem gosta de humor escrachado vai se divertir com as piadas físicas, os diálogos nonsense e as situações ridículas. Carisma dos personagens. Apesar de burros, Lloyd e Harry acabam conquistando o público pela pureza e inocência. Cenas icônicas. Várias cenas viraram clássicos da comédia dos anos 90. O mais irritante som do mundo, a cena da língua presa no gelo, o terno laranja e azul na festa, entre outros. E agora vamos aos possíveis pontos negativos segundo algumas críticas. O humor não é para todos. O estilo pastelão e exagerado pode cansar ou incomodar quem prefere uma comédia mais sutil. Para quem é um pouco mais sério, eu diria que pode incomodar, mas eu tenho minhas dúvidas. Trama simples. A história em si é só um pretexto para as piadas. Não espere grandes reviravoltas ou profundidade. Piadas que envelhecem mal. Algumas situações podem parecer forçadas ou bobas demais hoje em dia. Eu meio que sou obrigado a concordar, até porque o pessoal está muito sensível hoje em dia, então eu não sei o que mais as pessoas consideram engraçado hoje em dia. E agora vamos às curiosidades do filme. Jim Carrey moldou o dente do personagem. O dente lascado de Lloyd não foi feito com efeitos especiais. Jim Carrey já tinha um dente lascado de verdade e pediu ao dentista que removesse a restauração para deixar o visual ainda mais idiota. Então sim, aquele dente é de verdade. Jeff Daniels quase não foi escolhido. Os estúdios não queriam Daniels porque ele era considerado ator sério de drama, mas Jim Carrey insistiu tanto que acabou convencendo a produção. Resultado, uma das duplas mais icônicas da comédia. Orçamento baixíssimo para o elenco. Jim Carrey recebeu apenas 7 milhões de dólares pelo filme, valor enorme na época, mas já abaixo do que ele poderia pedir depois do sucesso de O Máscara e Ace Ventura, que foi 2 filmes que ele fez antes. Jeff Daniels, por outro lado, recebeu apenas 50 mil dólares. Caramba, foi bem pouco o que os atores receberam, ainda mais por causa do sucesso do filme. Principalmente o Jim Carrey recebeu apenas 7 milhões, sendo que ele fez 2 grandes filmes, O Máscara e o Ace Ventura antes. Mas você vai entender melhor depois que você vê o faturamento desse filme. Improvisos de Jim Carrey. A cena do som mais irritante do mundo não estava no roteiro, foi totalmente improvisada por Carrey e a reação de Jeff Daniels é genuína. Os ternos coloridos viraram símbolo da cultura pop. A cena do baile com um terno laranja, que é o Carrey, e o azul, com Daniels, virou um ícone da cultura pop.
Até hoje, esses trajes são usados em festas à fantasia e até inspiraram memes e referências em outros filmes. Sucesso de bilheteria. Agora sim vocês vão ver por que foi tão pouco que o Jim Carrey ganhou nesse filme. Lembrando que ele ganhou 7 milhões para fazer esse filme. O filme, na verdade, aí custou cerca de 17 milhões de dólares e arrecadou mais de 247 milhões de dólares no mundo todo. Foi um dos filmes mais consolidados de Jim Carrey como o maior astro de comédia da década. E ressaltando que depois de 3 grandes filmes de sucesso, ele ainda só ganhou 7 milhões por esse filme. O carro cachorro tinha nome. O famoso carro peludo de Debbie Lloyd é chamado de Mutty Cuts Van e foi tão marcante que virou até item de colecionador entre fãs. E agora vamos às lições do filme. A amizade verdadeira não depende de inteligência. Debbie e Lloyd podem ser idiotas, mas são extremamente leais um ao outro. Mostram que a amizade sincera supera qualquer burrada. O otimismo pode ser uma força poderosa. Isso aqui eu acho que ninguém pegou essa mensagem, tá bom? Mas eu estou me referindo àquela cena clássica onde o Lloyd diz pra Mary se ele tem uma chance com ela, se ele tem uma chance de conquistar ela, e aí ela simplesmente responde aquela frase marcante: você tem uma chance em 1 milhão. É uma resposta que é um soco no estômago, mas surpreendentemente o Lloyd rebate a resposta animado com a seguinte frase: então você quer dizer que há uma chance? Assim, ao receber uma resposta dessa, todo mundo ficaria chateado, com certeza. Mas a interpretação do Lloyd não está errada. Realmente existe uma chance. 1 em 1 milhão, mas existe. Ou seja, mesmo quando tudo parece impossível ou improvável, manter a esperança e acreditar nas próprias possibilidades é o que nos permite seguir em frente. O filme, mesmo com humor absurdo, nos lembra que o otimismo e a persistência podem abrir caminhos onde ninguém mais vê oportunidade. Olha só que mensagem bonita. E eu duvido que você enxergou dessa maneira na época. Mas tá aí, uma mensagem forte. Eu não sei. Só uma pessoa que enxerga diferente para interpretar dessa maneira mesmo. E o pior que por mais idiota que essa cena seja, faz sentido. A outra lição é: ser autêntico vale mais do que tentar impressionar. Eles não fingem ser quem não são, e é justamente a autenticidade deles que faz com que o público se conecte, mesmo achando os dois muito burros. Um excesso de ingenuidade pode ser perigoso. O fato deles se meterem em tanta confusão vem de não perceberem as consequências das próprias ações. Isso é um lembrete de que o otimismo é bom, mas precisa andar junto com a consciência. E, rapaz, é verdade o quanto que a gente sofre só por uma questão de ingenuidade ou ignorância. E a outra lição é que a felicidade pode estar nas coisas simples. Debbie e Lloyd não têm dinheiro, status ou inteligência, mas conseguem se divertir e encontrar alegria em situações pequenas. O filme mostra que dá pra rir da vida sem precisar de muito. Debbie e Lloyd, Dois Idiotas em Apuros, de 1994, teve uma aprovação no Rotten Tomatoes de 67% e uma aprovação de 84% da parte do público. E agora eu vou dizer a minha opinião, o que foi que eu achei deste filmaço. Olha, eu acredito primeiramente que a melhor experiência que você vai ter desse filme é assistindo na época em que ele foi lançado. Porque é um filme icônico dos anos 90 e ele acaba sendo referência para muitos filmes que a gente vê hoje em dia, mas eu arrisco em dizer que mesmo se você for assistir ele hoje em dia, você vai rir pra caramba. Uma vez eu assisti uma live de um rapaz assistindo Debbie Lloyd pela primeira vez. Esse rapaz já é um pouco mais de idade e ele rachou de rir. Eu nunca vi ele rindo numa live tanto quanto ele riu com esse filme.
E não é à toa, tá? O filme é tudo isso mesmo. É engraçado, é divertido do começo ao fim. São dois personagens icônicos. É uma cena mais memorável que a outra. E entra a interpretação exagerada do Jim Carrey. Deixa tudo mais cômico. E é impressionante como os dois personagens, o Deb e o Lloyd, eles pensam da mesma forma. Por isso, eles têm uma química muito grande. Eu lembro a primeira vez que esse filme passou na TV e eu assisti, rachei de rir. E no dia seguinte, os meus amigos no colégio, todo mundo estava comentando sobre esse filme, sabe? Das cenas engraçadas e principalmente o quanto eles eram idiotas. Guarda essa mensagem aqui porque eu vou pegar esse termo idiota e vou usar ele nos próximos filmes, nas continuações. Isso vai ser importante, entendeu? Mas a marca registrada desses dois personagens é o quanto eles são idiotas, beleza? Guarda isso aí, que vai ser muito importante para os próximos filmes que a gente vai falar. E assim, são muitas cenas icônicas, mas a que eu guardo com carinho, deixa eu ver aqui, são duas. A primeira cena é o Lloyd imaginando como seria conquistar a mulher dos sonhos dele. Ele já se imaginava conversando com amigos e parentes dela em uma lareira, no sofá, e sendo o centro das atenções, como se fosse o cara mais interessante e divertido do evento. E aí ele faz uma piada mais escrachada e estranha que a outra, e o pessoal se racha de rir, mas isso é tudo na imaginação dele. Ele sonhando acordado, sabe? E é interessante porque, de uma certa forma, todo homem sonha em ser o centro das atenções, o cara importante, em meio aos amigos e familiares da namorada. Mas é interessante, ele faz uns gestos grotescos e todo mundo racha de rir, mas é claro, isso na imaginação dele seria assim. E a cena corta para os dois jantando num restaurante, lembrando que ele ainda está sonhando. E do nada, o garçom ali começa a caçar conversa e dar em cima da namorada dele, na frente dele. Ele acha essa situação um ultraje e repara na expressão dele de revolta. Como se claramente pensasse, agora eu terei que defender a honra da minha namorada. E aí começa a entrar numa luta corporal com o garçom, derrota ele com uma certa facilidade, e do nada outras pessoas vêm pra cima dele, tirar satisfação não sei do que, e ele senta a porrada em todo mundo com direito até do chefe de cozinha vir tirar satisfação com ele no melhor estilo Kung Fu, onde ele apresenta também seus dotes nas artes marciais. E finaliza o chefão arrancando o coração dele e colocando num saquinho de comida. O que eu acho massa nessa cena é porque, se você é garoto, você vai se identificar com essa cena. Assim, me diga, talvez tenha sido só eu sou meio doido, mas eu acredito que todo garoto já se imaginou salvando a namorada de vários caras e derrotando todos os caras como se você fosse o bonzão nas artes marciais, no jeito de lutar, e aí a tua namorada te olha, nossa senhora, como eu estou com um homem protetor. Então ela fica te olhando como macho alfa da situação e fica mais doida ainda por você. Eu acho que todo homem já teve essa fantasia de lutar Kung Fu, derrotando vários caras e deixando a sua namorada mais doida ainda por você. Eu acho que todo homem já teve isso. Principalmente quando é moleque. E quando eu vi essa cena do Lloyd derrotando todo mundo ali, eu tava até torcendo por ele. Eu me identifiquei na hora, porque eu já tive essa fantasia. Já tive. Só que aqui é mostrado essa fantasia, uma fantasia de todo homem de ser o fortão, de ser o bonzão, só que de um jeito bem escrachado e exagerado pra caramba, o que deixa a situação ainda mais cômica. É muito massa isso, porque realmente é uma fantasia de criança, diga-se de passagem. Bom, é uma fantasia de criança, mas tem a sua verdade. Realmente as mulheres gostam de homem forte, elas gostam de se sentir protegidas,
Imagina, por exemplo, você apanhando por um cara mais fraco que você um dia na frente da tua namorada. Ela nunca mais vai te respeitar. Sei lá, imagina você andando com a sua namorada num parque e de repente um mendigo vem caçar conversa com você e você apanha para o mendigo. Poxa vida, apanhou por um mendigo, o cara nem tem o que comer e tu apanhou para ele, aí fica difícil da mulher te respeitar. É por isso que essa fantasia do Lloyd tem um certo sentido. E a outra cena que é bem marcante, que foi a cena que os meus colegas mais discutiram no dia seguinte, depois do filme, é aquela cena que um monte de garotas bonitas aparece pedindo informação para eles, convidando eles para entrarem no ônibus. Elas fazem uma proposta tentadora. São garotas de concurso de biquíni pedindo para eles passarem óleo nelas. Mas eles, sem se tocarem, eles simplesmente respondem: "Ô garotas, vocês estão com sorte. Tem uma cidade aqui próximo, eu tenho certeza que vocês vão encontrar 2 rapazes legais que vão poder ajudar vocês." E o Lloyd parece se tocar da situação. "Você ficou doido?" E corre desesperado atrás do ônibus e fala para as moças: "Ô moças, desculpe o engano, meu amigo é meio idiota. Na verdade a cidade fica para aquela direção." É uma piada boba, mas que rendeu muita risada na minha turma no dia seguinte, porque realmente é inacreditável o quanto esses personagens são idiotas. E eu vou ressaltar essa palavra aqui mais uma vez, porque no próximo vídeo a gente vai analisar. Aliás, é no próximo vídeo? Não, no próximo, a gente vai analisar justamente essa definição de idiotice desses 2 personagens. Isso vai ser muito importante pros próximos vídeos. Debbie e Lloyd é um clássico da comédia dos anos 90 que marcou uma geração com seu humor escrachado e cenas inesquecíveis. É um filme para desligar o cérebro e rir do absurdo, sem levar nada a sério. Pode não agradar quem busca inteligência no humor, mas para quem gosta de besterol, é um dos grandes representantes do gênero. E justamente por ser uma referência no humor, eu super recomendo esse filme até hoje. Para mim, esse filme não está datado, pelo contrário, ele é uma referência do humor. E se você não assistiu, não sabe o que está perdendo. Assim, eu ia esquecendo, devido ao sucesso desse filme, lançaram até uma série animada do Debbie e Lloyd. Eu achei os gráficos bem interessantes, a proposta interessante, mas aquele negócio, geralmente, desenho para os americanos, é para o público infantil. Então, aquela essência dos personagens, querendo ou não, vai ser perdida para atender ao público infantil. E eu lembro de ter assistido alguns episódios dessa série, eu não achei legal, é como se fossem personagens diferentes. Poxa, e você vê a interpretação do Jim Carrey, é outra história, não tem nada a ver. Até o estúdio teve dificuldade em fazer essa adaptação, pois esse estilo pastelão e exagerado de Debbie Lloyd é difícil de adaptar para crianças sem perder a graça. Algumas piadas não funcionavam tão bem no público alvo infantil. Tipo, se não funcionou para o público infantil, não vai funcionar para os adultos? Lógico que não. E aí foi lançado 13 episódios só da série animada, são 13 episódios testes, mas ficou só por isso mesmo, até porque a baixa audiência não permitiu que eles continuassem com o projeto. Mas só falei isso para citar essa animação que tentou surfar no sucesso de Debbie Lloyd. Bom, é isso, essa é a minha opinião sobre este clássico, esta referência do humor besterol. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você recorda com carinho dos idiotas mais icônicos que o cinema já apresentou. Se sim, comente aqui embaixo para eu saber. Sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá!